Olá, esse vídeo é para você que comprou uma das minhas licenças do Shitcam e também para você que ainda não comprou um incentivo para adquirir uma das licenças Shitcam oficiais. No vídeo de hoje vamos falar sobre nesting, que é o processo de você ter vários desenhos numa chapa para fazer vários cortes. Você tem que ficar copiando os desenhos manualmente. No Shitcam nós temos aqui o site e vamos em plugins. Se você baixou o Shitcam estável, você vai utilizar esse arquivo aqui. Se você utiliza o Shitcam Development ou de desenvolvimento, você vai usar o arquivo de baixo. Uma vez instalado o arquivo, você vai abrir, na verdade, uma vez instalado o arquivo, ele vai informar que não encontrou o Shitcam no seu computador, caso não esteja instalado, ou se achou, qual a pasta, qual o diretório. No nosso caso, está instalado. Eu vou abrir o Shitcam aqui. E para adiantar, também vou abrir um programa de CAD. Você pode utilizar o AutoCAD, Dassault Systems, enfim, qualquer programa de CAD. No meu caso, eu tenho o LibreCAD. Aqui nós temos o nosso Shitcam, com uma figura de um cabeçote de laser. E o nosso LibreCAD também já foi aberto. Vamos começar com um arquivo DXF para a gente importar no nosso Shitcam. E para demonstrar essa função de nesting. Vamos criar aqui uma figura. Vamos ver aqui no arquivo de cima. Retângulo. No retângulo, eu vou aqui na parte de códigos e vou digitar 0,0 porque eu configurei o meu LibreCAD para português e a parte de nomenclatura e numeração também. Então vamos lá. E agora o próximo é 100,100 porque eu estou trabalhando com uma figura de 10 por 10 centímetros. Opa. 100,100. Agora nós vamos criar um círculo de centro 50,50. Então tá aqui o círculo. Ele tem essa medida aqui. É só para a gente ter um exemplo. Eu vou parar por aqui. Vou salvar esse arquivo. Salvar como? Ou salvar, caso seja o primeiro arquivo. Como eu já tinha ele aqui, eu vou salvar com o mesmo nome. Teste2 DXF. Ele só pergunta aqui porque eu já tenho o arquivo. Agora eu posso minimizar ou fechar. Com o Shitcam aberto, eu posso vir aqui, importar desenho nesta peça. E posso escolher o arquivo que eu acabei de salvar em DXF. Na janela que se abre, você tem as medidas em métricas, quilômetros, centímetros, decímetros, milímetros, no nosso caso é milímetros, polegadas e customizadas. O nosso início de corte é sempre nesse ponto aqui, mas você também pode escolher qualquer outro ponto. A gente confia. Então aqui nós temos a nossa figura. E o que nós vamos fazer? Vamos fazer todo um trabalho de corte dele para depois replicar ele. Ok? Então a primeira coisa é transformá-lo em camada. Então a gente vem aqui nessa setinha. Desculpa, a gente vem aqui em contorno. Editar contorno.
Botamos o mouse em cima dessa linha, aqui ó, como ele muda, em cima dessa linha. Com o botão direito do mouse, a gente vem em mover para a camada e vamos colocar Color 256, que geralmente é a que vem por padrão. Então ela está aqui, eu dou 2 cliques nela para a gente trocar de nome. Eu vou colocar quadrado. Quadrado. E agora a gente vem aqui no de dentro do círculo, mover para nova camada. Vamos criar uma camada chamada círculo. Então nós temos a camada quadrado, que some, e temos a camada círculo. Agora vamos fazer todo o processo de corte nessa peça aqui. Então vamos criar aqui um novo corte de jato, um novo processo, aqui do seu lado esquerdo, nessa figura de uma máquina fazendo corte, ou seja, um cabeçote. Lembrando que o nosso quadrado, o nosso corte é externo. E vamos escolher quadrado. A ferramenta, você pode escolher essas que estão aqui, ou vocês também podem criar a de vocês. A velocidade de corte eu vou manter, porque aqui é apenas uma simulação. A entrada do corte é tangente e a saída nenhuma. Vamos confirmar. Então aqui está o nosso quadrado. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o círculo. Criamos aqui um novo processo de corte. Offset interno, porque eu não preciso dessa parte interna da chapa, do círculo. Vamos colocar círculo. E a ferramenta é a mesma, a velocidade é a mesma. Se vocês quiserem alterar, fazer vários experimentos aqui, para ver como é que fica, também é interessante. Olhando aqui, a gente vê que a entrada ela vai por fora. Deixa eu até botar aqui. A entrada ela vem por fora. Deixa eu botar aqui. Aqui, ela vem aqui por fora. Então eu preciso mudar isso aqui. Então o que que eu faço? Eu venho aqui, editar ponto de início. E seleciono o meu quadrado. Que está aqui, ó, círculo, quadrado. Sempre observe se ele está marcando o processo de círculo ou quadrado ou qual peça que você deseja alterar. No meu caso é o quadrado. E eu vou colocar em algum ponto que não fique fora da minha chapa. Eu posso até tentar aqui. E vou tentando. Aqui parece que está legal. Então permanece aqui. Agora eu seleciono um círculo e posso tentar em um outro canto. Vou tentar aqui. Eu acho que já está até bom. Para fazer a simulação, vemos nesse tracinho aqui. Simulação. E eu deixei aqui na velocidade máxima só para ver mesmo o percurso. Ele vem aqui, faz todo o corte do quadrado. E depois ele vai fazer do círculo. Obviamente que esse não é um processo indicado. Por quê? A partir do momento que ele corta o quadrado fica solto na sua peça. Então, se o bico bater nessa chapa solta para fazer o corte do círculo, provavelmente vai acontecer dele ficar torto. Bater, acontecer alguma coisa. Então, você vem aqui, na parte de operações, segura o quadrado e joga o mouse para baixo. Aqui. Aí você troca. Aí você vem em simulação novamente. Então aqui ele vai fazer o corte primeiro no círculo
e depois no quadrado. Se o caminho do corte, o processo estiver tudo igual, a gente pode passar para a próxima etapa. Você vem aqui em encaixe, você vem aqui em operação, opções de plugin. Mas antes de vir em plugins, vamos aqui em plugins. Desculpa, opções de plugins, sim. Por que opções de plugins? Para verificar se o plugin MyNesting está instalado. E aqui no caso, ele está instalado. Ele aparece aqui. Então eu sei que o MyNesting está aqui e também está ativado. Confirmar. Então eu venho em encaixe. Eu venho aqui primeiro eu seleciono editar, encaixe. Com o botão direito do mouse, eu clico aqui e vou em arranjar peças. A minha peça, ela tem lados em X e tem em Y. Aqui até já tinha colocado. Se eu for em X, nas colunas, eu posso escolher colocar 7 chapas. Porque a minha chapa ela tem 800 milímetros, conforme a gente viu. Se não vimos, eu posso até voltar. Eu coloquei 800 milímetros por 1000 milímetros. Então, no eixo X, ele não pode passar de 800. Então, quando eu coloquei 7 peças, se eu colocar 8 aqui, ele vai mudar. Aqui, ó, ele vai passar de 800. Então, só posso ir até 7 peças. Já nas linhas, ou seja, as linhas são assim. Então, nas linhas, subindo, eu não posso passar de 1000. Eu coloquei 6, se eu colocar 8, deu 800, se eu colocar 9, eu querendo aproveitar, no caso, a placa toda, né? O espaçamento entre as peças. Entre uma peça e outra, qual é o espaçamento entre elas? Lembre-se, você precisa saber, no caso, quando você fez aqui, definiu as ferramentas, aqui no caso, o corte, no caso, né? Ele é de 1,5 milímetros. Então verifique na sua máquina de plasma, no seu gerador de plasma, no bico, qual é a espessura do jato de corte, ok? Para ajustar. Como eu tenho aqui 1,5 milímetro e ele corta para fora, né? Eu tenho 1,5 milímetro para fora, para uma peça, e 1,5 milímetro para fora de outra peça. Então, para ficar bem no meio, eu tenho 3 milímetros, ok? Aqui, esse offset de linhas é um arranjo. Você pode tanto aceitar ele assim, como tirar. Esse 50 milímetros é a distância em X que, alternadamente, as peças vão ter de distância para a borda. Eu vou confirmar aqui para vocês verem como ficou. Então, nós temos aqui. Deixa eu colocar aqui visualizar percurso de corte, para a gente poder movimentar a nossa peça. Então, vocês viram aí. Eu tinha apenas uma peça. E agora eu tenho uma quantidade de outras peças. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas para 7 colunas. Né? 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Vocês viram que não seria trabalhoso se eu pegasse essa peça, copiasse e fosse colando uma por uma? Não seria trabalhoso? Então esse é o processo de nesting
O mais simples. É óbvio que existem outros processos de nesting. O ideal seria vocês consultarem o manual do MyNesting. Vou até abrir aqui. É uma outra página. Consultar o manual deles, os vídeos tutoriais, para ver como é que ele funciona. No meu caso está demorando aqui a abrir. Então tá aí. Esse é o site do MyNest. Quando você vai usar o programa fora do ChitCam. Dentro do ChitCam, ele está aqui. Em opções de plugins. Ele está aqui dentro. Cadê MyNest? Aí seria interessante depois, posso até fazer um vídeo depois, vocês aprenderem como programar em Lua. Porque aí vocês podem criar macros que definem como esse nesting, esse alinhamento possa funcionar. Ok? Vamos fazer a nossa simulação. Opa! O meu programa aqui, se você não comprou a licença conosco, você vai receber essa informação: limite de avaliação excedido, ou seja, é preciso você comprar a licença do ChitCam para liberar mais linhas de código, ok? Eu vou confirmar aqui, porque no meu caso é só uma simulação. E aqui está ele. Corta primeiro o círculo, depois ele vem e corta, deixa eu aumentar aqui, o quadrado. Como essa chapa elas costumam esquentar muito, o que ele faz aqui? Ele vem, vai cortar o segundo. Ele pode ser, por isso que você precisa definir isso numa macro. Ele pode ser que corte aqui embaixo, depois corte aqui em cima, depois corte do outro lado, depois corte do outro lado. Para quê? Para dar tempo da chapa esfriar naquele ponto. Ok? Mas no caso aqui, ele vai cortando um por um, da esquerda para a direita até subir. Mas vocês viram aí a facilidade do MyNesting dentro do ChitCam para fornecer esse tipo de função. Imagine o problema que seria de eu ter que copiar e colar cada uma dessas peças. Imagina o problema de eu ter peças diferentes fazendo isso em uma chapa muito grande. Eu espero que vocês tenham aprendido a utilizar o MyNesting dentro do ChitCam. Adquira a licença agora para ter essas e tantas outras funcionalidades como a Rotary Cut, ou seja, corte de tubos para o ChitCam. E aproveitando, está no link aqui embaixo o site para você entrar e adquirir a nossa licença. Muito obrigado e até a próxima.